Hey, what's up, guys? How are you doing? Hoje nós vamos falar de Simple Past. Vamos lá? A gente usa o passado simples para falar de Finished Actions, então ações que começaram e terminaram no passado. E quando a gente fala dessas ações, falar de quando elas aconteceram é importante. Então, ou a gente menciona o mês, o ano, o dia, ou a gente tem essas palavrinhas que a gente também pode usar. Yesterday, que significa ontem, last, que significa passado, ago, que significa atrás. Quando a gente estuda o passado, a gente estuda que tem dois tipos de verbo em língua inglesa. Regular verbs, verbos regulares, e irregular verbs, verbos irregulares. Então, regular verbs, o próprio nome deles já diz, eles têm uma regra, regular. A regra básica é a gente acrescentar ed. Então, na maioria dos verbos, a gente só acrescenta ed. Por exemplo, watch, watched, assistir, assistiu. Se o verbo já terminar em e, eu não preciso colocar outro e, então eu só acrescento de. Love, loved. Se o verbo termina em consoante, vogal, consoante, que é o que a gente chama de CVC, repete a última letra e depois acrescenta o ed, que é o que aconteceu com stop, stopped. E se o verbo terminar em y, eu tenho que ver a letra que tem antes. Se tiver uma vogal, tudo legal, eu só acrescento ed. Se tiver uma consoante, muda bastante. Tira o y e acrescenta ied. Então, cry fica cried. Já os verbos irregulares não tem regra. E aí que vem o grande medo dos alunos, que é a tabelinha de verbos. Então, a gente tem 3 colunas, mas nesse momento a gente trabalha com 2. Na primeira coluna são os verbos no infinitivo, no presente, e na segunda coluna são os verbos no passado, simple past. Então, a gente procura o verbo no presente e encontra no passado. Eu comecei pelo is, que o passado é o was, e o are, que o passado é o were, porque a gente já viu eles na outra aula. Eles são verbos irregulares. Depois a gente tem o do, que fica did, o break, que fica broke, o fall, que fica fell, o make, que fica made, o run, ran, read, read, speak, spoke. Então, como vocês podem ver, às vezes ele muda totalmente, às vezes ele muda uma letra, às vezes ele não muda nada e às vezes ele muda a pronúncia. Essa tabela de verbos tem mais de 200 verbos. E não tem jeito não, gente. Tem que decorar. E agora vamos falar do did. O did é o verbo auxiliar do passado simples. Então, a gente vai usar ele para fazer as frases negativas e interrogativas. Então, vamos lá. Na negativa, a gente usa o did mais not ou didn't. E importante, gente, o verbo que fica depois do didn't volta para o infinitivo. Então, olhem aqui. I studied yesterday. Eu estudei ontem. Quando eu coloco didn't, o verbo que tinha o ed volta para o infinitivo. I didn't study yesterday. Mesma coisa com o verbo irregular. He fell from a tree. Ele caiu da árvore. He didn't fall from a tree. Então, de novo, o verbo volta pro presente. E para fazer pergunta, a gente vai usar o did antes do sujeito e depois o verbo também volta para o infinitivo. Então, se a gente usar essa mesma frase, I studied yesterday, na interrogativa ficaria Did you study yesterday? He fell from a tree. Did he fall from a tree? E as respostas para essas perguntas? Yes, I did. No, I didn't. Então, você estudou ontem? Sim ou não? Não pode responder só yes ou só no na forma formal, tá bom? Did he fall from a tree? Yes, he did. No, he didn't.
Então, lembrando que sempre, na resposta curta, a gente tem que usar a pessoa da pergunta, ok? Por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, perguntem. Beijinhos. Bye, bye. See you!